Boa tarde, então, pessoal. Meu nome é Matheus, estou cursando o meu mestrado e tenho como orientador o Dr. Sandro e como co-orientador o Dr. Gerson Batiste. Bom, eu vou mostrar um pouquinho do que eu tenho pesquisado, do que eu tenho feito, eu ressalto que minha pesquisa está em um estágio inicial, no entanto, ela já teve alguns progressos. O que eu quero apresentar para vocês é a internet das coisas aplicada ao monitoramento climático e de dados de solo no contexto agrícola. Uma breve introdução que eu acho super necessário fazer é o contexto geral, que é onde a internet das coisas ela é composta por vários dispositivos interconectados que coletam e transmitem dados via internet. Esses dados, então, eles são posteriormente alocados em algum servidor ou serviço externo. A internet das coisas, ela compreende qualquer dispositivo do cotidiano, desde que eles estejam conectados à internet. E isso os torna esses dispositivos inteligentes. Como que isso funciona? Em um contexto geral, a internet das coisas, esses objetos, então, esses sensores ou dispositivos, eles coletam os dados, esses dados eles são transmitidos por meio de algum tipo de comunicação e posteriormente através da internet, e esses dados posteriormente, então, eles são analisados e através deles é possível gerar insights ou algum tipo de ação. Quais são os benefícios que a internet das coisas provê? Bom, eficiência, automação, automatização, ou seja, automatização de processos ou automação mecânica, enfim, dependendo do contexto, né? Através dos insights, você consegue tomar decisões informadas, ou seja, decisões com uma melhor assertividade, e você então também tem o fruto da economia de recursos. Em um contexto agrícola, a internet das coisas pode estar aplicada ao monitoramento de, por exemplo, uma estufa, onde você requer que aquele ambiente esteja com uma temperatura controlada, com uma com o nível de umidade do solo de forma controlada, a fim de ter uma maior produtividade no plantio, ou até mesmo aplicado a uma lavoura, através dos dados do solo, você consegue prover uma decisão mais informada no sentido da irrigação daquela região, ou talvez em uma outra aplicação, como, por exemplo, um monitoramento de pragas, você consegue tomar decisões sobre o controle delas, ok? Então, a internet das coisas, ela provê, em um contexto geral, o sensoriamento de dados, que esses dados posteriormente são, então, analisados. Bem, quando a gente fala de internet das coisas, a gente vê que envolve transmissão de dados, comunicação entre dispositivos, comunicação entre serviços. Então, a comunicação desses dispositivos, desses sensores, eles podem ter diferentes meios, como, por exemplo, os meios mais comuns que a gente conhece, Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, rede celular, 3G, 4G, enfim. Nesse contexto da agricultura, eu preciso destacar LoRa por alguns itens. Bom, eu começo dizendo, primeiramente, o que é LoRa? Por que LoRa? Quais são as definições de LoRa? LoRa é uma tecnologia de comunicação de longo alcance, ou seja, é uma tecnologia que provê uma comunicação em distâncias muito maiores que as demais tecnologias. Por isso, é uma tecnologia recomendada no contexto agrícola, pois, quando a gente fala em agricultura, termo agrícola, a gente se refere a áreas extensas, em questões de espaço físico, em questões de dimensões, né? Bom,
Um estudo feito por Citone, ele comparou algumas tecnologias de comunicação em relação à cobertura e taxa de transmissão de dados, também em relação ao custo de desenvolvimento e manutenção e ao custo energético, ao consumo energético que aquela tecnologia utiliza. No contexto da agricultura, vale ressaltar que quando a gente tem uma extensão muito grande, uma extensão física muito grande, você pode alocar esses sensores. Esses sensores espalhados nessa tomada geográfica necessitam ter uma eficiência energética muito grande. Por quê? Porque dificilmente você vai lá, vai trocar baterias, você pode adotar, claro, outras fontes alternativas de energia, como, por exemplo, painéis solares, mas a LoRa, ela provê um consumo extremo, aliás, um consumo muito baixo de energia. No estudo feito por Citone, ele comparou, então, inicialmente, o alcance com a taxa de transmissão de dados. Nesse estudo, as redes LPWAN, que são compostas por redes LoRa, Sigfox, NB-IoT, que elas possuem um grande alcance. No entanto, este alcance ele tem fatores limitantes na questão da taxa de transferência de dados. Ou seja, embora eu tenha um grande alcance, eu só posso transferir dados em quantidades muito menores quando comparado às outras tecnologias. Um segundo levantamento feito é a questão do custo de desenvolvimento em relação ao custo de consumo energético. Vejam bem, se a gente comparar, por exemplo, uma tecnologia 4G que a gente tem pronta em várias cidades, que abrange uma boa parte, de uma cobertura bem legal, seria uma tecnologia ideal. No entanto, se não fosse a questão do custo de consumo energético. Esse consumo ele é bem mais excessivo do que essas redes de baixo consumo de energia. Bem, quando a gente está falando de LoRa, a gente pode ter vários termos, que são LoRa, LoRaWAN e LPWAN. LoRa em si é a técnica de modulação, atua na camada física dos dispositivos. LoRaWAN é o protocolo de comunicação. Ele é escrito em cima da tecnologia LoRa. É ele quem vai te dizer como você deve enviar esses dados. E as redes LPWAN, que são as redes de baixo consumo de energia, a gente pode ter LoRa, Sigfox, NB-IoT, porém LoRa se sobressai ainda a essas outras tecnologias em função do custo, visto que, por exemplo, o Sigfox trabalha em frequências maiores. LoRa trabalha na faixa de sub-gigahertz. Isso significa que são frequências gratuitas. Você não precisa ter um custo para utilizar essas frequências. No que tange ao meu trabalho, até então, o foco estava centrado no uso dessas redes, no uso desses sensores que fazem a coleta destes dados. Os sensores que tenho trabalhado, que tenho utilizado, eles são produzidos pela empresa Hack. Hack é uma empresa aí que projeta, constrói soluções e dispositivos voltados a IoT. Os sensores da Hack, eles normalmente são compostos pelo SBlock, que é uma espécie de protoboard, o SBlock Core, que é onde fica então a unidade central de processamento e o módulo de transmissão de dados, e os SBlock Sensors, que são os sensores propriamente ditos. Ela é altamente modularizável, ou seja, você pode acoplar diferentes tipos de sensores nela, ok? E também a Hack, ela disponibiliza a RUI, que é a Hack Unified Interface. A RUI, ela fornece um alto nível de abstração. O que isso significa? Significa que você não precisa codificar exatamente os dados vindos daqueles sensores. Também possui um fácil nível de gerenciamento de energia.
onde você pode interromper de forma física, através de uma chamada de código, a alimentação dos sensores, economizando o máximo possível de energia. Bem, na folha de dados disponibilizado pela Hack, esses sensores, em modo de espera, eles consomem aproximadamente 10 microamperes. Quando você desabilita, então, a unidade central de processamento, o módulo de transmissão e os sensores. Em transmissão, na folha de dados, está descrito que você pode chegar a um consumo máximo de 130 miliamperes. No entanto, em testes feitos, esse consumo de dados ele chegou a, no máximo, em torno de 60 miliamperes, utilizando o modo de transmissão normal, que é um modo que consome, então, mais energia. Em relação a outros microcontroladores, como, por exemplo, o ESP32, ele consome 350 miliamperes, ou seja, é muito mais do que o triplo do consumo aí do que um dispositivo da Hack. Outro detalhe que vale ressaltar é a classe dos dispositivos. Esses módulos da Hack, eles podem operar nas 3 classes possíveis, que são as classes A, B e C. Cada classe dessas, elas possuem uma peculiaridade, e uma está englobada dentro da outra. Por exemplo, a classe B está inserida dentro da A e a classe C dentro da B e da A. O que significa cada classe? A classe A é a classe mais econômica e que possui a maior eficiência energética. Por quê? Porque quando você faz a transmissão de dados, você abre um canal de recepção logo após a transmissão. Isso por conta de confirmação de entrega dos dados, ou até mesmo caso você queira abrir um canal de downlink, ou seja, receber um dado dentro do teu sensor, também é possível. A classe A só permite a abertura de um canal de downlink após a transmissão de um dado. A classe B, ela permite também a abertura de um canal de downlink após a transmissão dos dados. No entanto, ela fica ainda abrindo esses canais em intervalos pré-definidos de tempo, que são sincronizados com o servidor. A classe C é, então, a classe que mais consome energia, visto que ela sempre tem o canal de dados aberto. Então, ela sempre fica ouvindo ou aguardando alguma mensagem do servidor. Bem, como eu disse antes, esses sensores eles são altamente modularizados. Isso significa que você precisa codificar essa unidade central de processamento para saber que tipo de sensor você está utilizando, como você vai transmitir estes dados. Aqui é um esboço resumido de uma coleta e transmissão de dados, onde você faz, então, a coleta dos dados dos sensores, você precisa, posteriormente, empacotar esses dados para ser transmitidos, e você faz uma chamada, então, para a RUI, ali, API, no caso, né? Fazer, então, a transmissão desses dados por meio do módulo LoRaWAN. Quando você faz o empacotamento desses dados, você pode seguir um padrão adotado pela indústria, que é o Cayenne, ou seja, você precisa especificar o canal do dado, que tipo é aquele dado em si, o dado próprio. Mas o que acontece? A maioria das empresas proprietárias, quando elas fabricam uma solução, elas acabam, então, criando a sua própria estrutura de dados. Isso significa que você pode, então, transmitir esses dados, no entanto, o teu servidor vai ter que ter um decodificador compatível com aquela estrutura de dados. Em um fluxo básico de trabalho, inicialmente, esses sensores, eles inicializam o seu sistema, fazem a conexão com o servidor, isto é, autenticam com o servidor, obtêm um token de transmissão, esse token, então, é armazenado para as futuras transmissões. Os sensores são lidos, ou seja, são obtidos dados dos sensores, eles são transmitidos e, posteriormente, o sensor entra em um estado de dormência. E, novamente, quando acordado, definido por algum intervalo de tempo ou por alguma interrupção externa, o processo ocorre novamente. Coleta de dados, transmissão e dormência.
Bem, uma arquitetura básica no contexto agrícola pode ser dividida em camadas. A camada de aquisição de dados, a camada de gateways ou antenas, a camada de rede e a camada de aplicação. Na primeira camada, na camada mais baixa, na camada de aquisição de dados, a gente pode ter os mais diversos sensores, os mais diversos atuadores, enfim, dados coletados como dados de solo, temperatura e umidade do solo, temperatura e umidade do ar, dados provenientes de estações meteorológicas que informam direção, velocidade do vento, pressão atmosférica, pluviometria e muitos outros. A gente tem, então, uma ampla gama aí de dispositivos. A segunda camada, o gateway, compreende, então, os dispositivos que vão receber esses dados dos sensores. Cada sensor ele pode transmitir para um ou mais gateways, dependendo da configuração. Esses dados posteriormente são transmitidos por meio da internet a um servidor e esses dados eles podem então serem analisados, podem ser criados relatórios, sistemas de geomonitoramento e isso tudo ajuda então no gerenciamento dessa smart farm, dessa fazenda inteligente. Uma outra abordagem feita por Citone, onde eu peguei uma figura exposta por Ghazali et al., uma arquitetura onde esses gateways são móveis. É uma outra abordagem para quando você precisa cobrir um espaço físico muito grande. O que acontece? Às vezes o custo de cobertura de você colocar esses gateways em pontos estratégicos nessas propriedades é muito alto, porque requer muitos itens. Uma outra, então, abordagem foi vincular um gateway em um drone, por exemplo, e esse drone pode viajar por longas distâncias em intervalos programados, onde ele vai sobrevoar e vai coletar os dados desses sensores, cobrindo uma área bem maior do que quando você trabalha com um gateway fixo. E claro, essas então coletas elas são agendadas, né? Um trabalho feito por Citone e outros, em um estudo de caso, ele mostra que em uma abordagem foi feita o geomonitoramento de aproximadamente 7 mil animais. Esses animais estavam dispostos em uma fazenda com aproximadamente 20 mil hectares, ou seja, isso tem uma cobertura, uma dimensão de área bem grande. Muitas partes dessa área eram inacessíveis a um deslocamento com um veículo. Então, para localizar esses animais, eles utilizaram dispositivos LoRa's integrado com um dispositivo de geolocalização, um GPS, e cada dispositivo desses, nesse estudo, a bateria durou em torno de 7 meses, o que é uma autonomia impressionante nesse contexto, né? No que tange ao meu trabalho, eu diria que estou em um processo agora de transição. Bom, a gente já consegue coletar os dados, mas o que fazer com esses dados? Ainda está sendo feito várias análises, vários estudos, mas eu trouxe algumas possibilidades, como, por exemplo, a correlação de dados de temperatura e umidade do solo, temperatura e umidade relativa do ar, direção do vento, pluviometria, em um contexto onde a gente possa moldar, criar um modelo matemático que possa predizer a probabilidade de infecção de um plantio por ferrugem asiática. Em um trabalho feito por Cunha e Ribeiro e Silva, eles já começam a delimitar o cenário de infecção, aonde esse cenário normalmente ocorre com temperaturas entre 15 e 28 graus Celsius, e onde a umidade relativa do ar
acontece acima de 80%. Outro trabalho feito por Zambolin, ele já utiliza outros parâmetros, como, por exemplo, radiação solar, onde a radiação solar acima de 27 megajoules por metro quadrado é um fator impactante na inibição da contaminação por ferrugem asiática. Também, outro fator delimitante que ele diz a temperatura acima de 30 graus, é um outro fator que contribui para inibindo a inoculação do vírus. E um outro trabalho feito da Rosa, inclusive foi em regiões próximas aqui, foi o monitoramento de várias cidades, incluindo Horizontina, diz que, além desses outros parâmetros, a inoculação do vírus, a contaminação pelo vírus, exige um molhamento foliar de pelo menos 6 horas, mas onde o seu nível máximo de contaminação se deu entre 10 a 12 horas. Porém, todos os trabalhos que eu vejo que são monitorados partes de dados, mas até o momento não vi nenhum trabalho que engloba muitos parâmetros, ou seja, a radiação, umidade, temperatura, talvez velocidade do vento, pluviometria. Então, talvez se a gente conseguisse observar todos esses dados, talvez o meu trabalho pudesse partir daí. Uma outra aplicabilidade da internet das coisas seria o monitoramento da saúde do solo. Hanson diz que são 3 as propriedades fundamentais da saúde do solo. São elas as propriedades biológicas, as propriedades físicas e as propriedades químicas. Dentro de cada propriedade dessa, você tem sensores que você pode, então, fazer a coleta desses dados. Bem, as questões biológicas, como, por exemplo, o nível de concentração de CO2, quando em níveis adequados, indicam uma atividade microbiana estável, digamos assim, onde o ciclo de nutrientes está eficiente, ou seja, a decomposição da matéria química naquela região encontra-se ok. As questões das propriedades físicas, como umidade e temperatura, podem nos fornecer uma estimativa de quando ou quanto irrigar em uma determinada região, evitando então aí o excesso de irrigação naquela região. Talvez utilizar aspersores de forma dinâmica seria uma possibilidade de trabalhar em cima desse caso, né? E as propriedades químicas, como a condutividade elétrica, ela, em altos níveis, ela indica o nível de salinidade alto do solo. Isso significa que talvez aquela região seja passível de correção. Também, através da condutividade elétrica, a gente consegue saber o nível de umidade do solo. Bem, Hanson também aborda, por exemplo, os outros itens, como o fosfato de nitrato, o redox, são propriedades que ainda não se tem sensores que abordam ou que integram a internet das coisas neles. Então, esses outros itens foram só os analisados que foram possíveis mensurar com sensores voltados à internet das coisas. Bem, mas onde a internet das coisas se encaixa nesse cenário? Bom, a gente sabe que a análise de solo já ocorre há muito tempo, ou seja, você pode simplesmente ir lá, coletar uma amostra do solo e levar ao laboratório. Aonde eu quero chegar? O que acontece? Essa coleta dessas amostras de solos, essas análises, elas levam tempo, elas têm custo. Quando você tem um sistema aplicado de monitoramento, esse monitoramento pode ser feito em tempo real, reduzindo custos de coleta, reduzindo custos
inerentes ao processo, enfim, e também reduzindo o custo de deslocamento em uma região ampla. Bom, como considerações finais, a gente viu que LoRa é recomendado em um contexto de agricultura, justamente pelos fatores do consumo elétrico, energético, também pela questão da cobertura de sinal, e que são muitos os fatores que caracterizam algo. A gente pode ter uma grande gama de dados a ser estudadas. Também é previsto que a adoção da internet das coisas no contexto da agricultura ocorra em uma estimativa de aproximadamente 20% de forma anual. Partindo disso, então, o meu trabalho, as próximas etapas envolvem a coleta de dados e a análise de dados, ou seja, achar ferramentas apropriadas, métodos apropriados para se trabalhar com esses dados. Bom, as referências que eu retirei das figuras, né, que eu utilizei para a apresentação, e desde já eu agradeço. Estou aberto a perguntas. Excelente trabalho, né? Tem aí bastante estudo, bastante domínio também, né, sobre a tecnologia, né? A tecnologia LoRa, né, e a parte de IoT. Deve ter tido um professor de arquitetura. E de programação também. São professores que são bons no curso. Se me permite um pouco, Rafael, o Matheus, ele trabalhou auxiliando também na criação da infraestrutura essa que está montada em Santa Rosa, de captura, transmissão e armazenamento de dados. Então, ele tem um know-how bastante grande, né, na questão agora, atualmente, na tecnologia LoRa, e também este know-how em manipulação de hardware. Os professores de arquitetura e de programação. A ideia, né, do trabalho do Matheus, a gente já tinha conversado, né, o Matheus tem uma parte, né, assim, mais tecnológica, né, de implantação desses sensores e monitoramento também. Então, existe então a parte, assim, diria que braçal de instalação desses sensores. Eu achei que tu ia colocar aquela figurinha lá da montagem do sensor. Aquela figurinha era bem interessante, né? Nós vamos escolher um talhão de terra, talhão termo, né? Uhum. Que é uma parte De uma propriedade. de uma plantação agrícola, e vamos distribuir sensores nesse talhão de terra. Dentre eles, sensores de umidade e temperatura do solo, estação meteorológica, porque dá para se perceber que, fazendo essa coleta em tempo real destes dados, aliado também a informações climáticas, como o Matheus apresentou, existe a possibilidade de tu prever problemas. A gente percebe que um dos problemas que pode ser tratado com antecedência, quando a gente tem uma certa temperatura, aliado a um fator de pluviometria, essa combinação com a temperatura ambiente pode ser propícia para o surgimento de uma doença na folhagem. Então, prevendo essas informações com antecedências, 5, 6 dias de antecedência, o proprietário ele pode tomar uma decisão mais assertiva para tratamento desse problema que vai acontecer daqui a um tempo. Então, o que acontece muitas vezes é a parte empírica, a experiência. O produtor ele vai lá na terra dele, bota o pé no chão, faz um buraco, olha mais ou menos a umidade pela experiência dele, pega uma folha, vê a temperatura e, de forma empírica, ele toma a decisão. Muitas vezes não assertiva. Então, a nossa ideia é criar um cenário controlado, e mostrar que a gente consegue, através do IoT bem explicado e por trabalhos relacionados, fazer um monitoramento personalizado desse talhão de terra. E quem sabe apresentar na FenaSoja agora, né?
Você vai ter que monitorar soja. Eu tenho que monitorar soja. Tá bom. Beleza, com certeza. São as aplicações, né, que vai se podendo fazer aí. Na verdade, esse projeto lá, que a gente chama de cidade inteligente, né, no fundo ele se estende a tudo isso, né, que o Matheus está entrando já na parte mais agrícola, né, Matheus? Levar a tecnologia, que é a mesma que a gente pode dar na cidade, agora para o campo, né? Então, excelente. Né? Tomara que também o segundo projeto, né, que o Sandro enviou esses dias aí no grupo, que nós consigamos ter mais um projeto aprovado, que aí nos permite, de fato, né, fazer coisas, né, bem interessantes nessa, fora da cidade, vamos dizer assim, né? Então, excelente. Na verdade, tem muitas perspectivas, né, na pesquisa, nos trabalhos do grupo, principalmente para os que um dia vão terminar aí, né, a graduação, uma hora a graduação termina, né? Então, vocês têm que pensar em mestrado, né, pensar em doutorado, se tiverem interesse, né? Então, trabalhos bem práticos, bem tecnológicos, né? A gente estava brincando aqui, o Matheus foi nosso aluno, né, colega de vocês, de graduação, né, Matheus? Isso. Foi meu aluno em Santa Rosa, né? Lá, aluno do Sandro, por isso que chegam nesse nível, né? Bons professores, né?